Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor Deus nesse momento. Estamos aqui hoje, meus irmãos, reunindo, iniciando os trabalhos para podermos agora começar a escola bíblica dominical de forma virtual, de forma diferente. Mas uma escola que não vai deixar nada a desejar em relação à oração, em relação ao ensino da poderosa palavra de Deus. Vamos começar orando, abrindo esse momento, pedindo a Deus, ao Senhor, que nos abençoe nesse instante, porque a tua palavra, a tua poderosa palavra será lida, será explanada, e que o poderoso Deus, através do teu Espírito Santo, ministre, que neste momento suma o professor e assuma o Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e eterna misericórdia, louvado e exaltado para sempre, seja o teu poderoso nome. Obrigado, Pai. Estamos aqui reunidos, Senhor, neste momento de ensino, para poder explanar sobre a tua palavra, Pai. Onde vamos falar, Pai amado, do Senhor. Hoje a palavra fala do Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas transgressões e os momentos, Senhor, em que te entristecemos, Senhor. Ó Deus, tira de nós, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Ó Senhor, que este momento seja o teu momento, Senhor. Abençoa, Pai amado, cada irmão, cada irmã que está nesse momento nos assistindo. E que eles se concentrem na poderosa palavra de Deus. Abençoa, Pai, todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos começar a escola bíblica dominical e vamos começar falando do nosso tema, que é o verdadeiro Deus. Repita comigo, o verdadeiro Deus. Sim, vamos voltar ao início de tudo. Isso, vamos voltar às bases iniciais e vamos entender como funciona toda a didática de Deus na nossa vida. Deus, ele tem muitas didáticas, muitos modos de agir. E vamos iniciar. Nesse primeiro momento, no primeiro slide aqui, perceba comigo aí em casa. Olha aí, Deus, ele é um. Esse texto aqui, irmãos, que vamos falar hoje, ele vem de um livro do pastor batista Paul Washer. Tá? Paul Washer, pastor norte-americano, que fez esse livro aqui, escreveu, inspirado por Deus, esse livro, onde mostra, meus irmãos, as características de Deus, a essência poderosa de Deus. E no primeiro slide aqui, perceba que temos que as Escrituras falam que o testemunho maior que existe é um só, que Deus, somente um único Deus existe. Voltando, que somente existe um único Deus. A crença em um único Deus, acompanhe comigo, é normalmente referida como monoteísmo. Teísmo, Deus. Tá bom? Então, nós, os cristãos, somos monoteístas. Sim, acreditamos em um único Deus. Mas lembre-se, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Como assim, Falcão? Não é suficiente? Porque existem vários deuses. É evidente que nós sabemos, e a poderosa palavra de Deus nos fala, que esses deuses são falsos. Que, na verdade, eles precisam de ajuda. Eles precisam ser locomovidos. Eles precisam ser limpos. E muitos até estão mortos. Mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, perfeito, único e real. Esse é o nosso Deus. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. Vamos, acompanhe comigo. Segue lá. A fé cristã, ela é monoteísta. Tá bom? Ela tem um cunho monoteísta. Muito bem. No próximo slide, acompanhe comigo, vejamos algumas declarações importantes, tá? Que as Escrituras falam sobre o nosso Deus, o Deus único. A primeira delas está aí, acompanhe comigo. Olha aí para a tela. Está lá em Deuteronômio 6. E diz o seguinte,
que se encontra uma das mais importantes declarações das Escrituras. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, meus amados irmãos, essa declaração é importantíssima. E eu preciso que você entenda. Pare um pouco, preste atenção, foque. Meus irmãos, estamos cercados de vários deuses. Essa é uma realidade, é uma triste realidade. Mas para você não ficar triste, achar que é coisa dessa geração, não é algo dessa geração, tá bom? Não é. Desde Gênesis, olha aí que interessante, desde Gênesis já começou essa cultura a outros deuses. E isso entristeceu muito o nosso Deus. É importante lembrar, meus irmãos, que está na essência do ser humano pecador e miserável ele adorar a outros deuses. Lembre-se, lá em Gênesis, quando o Senhor Deus tirou o povo do Egito, eles estavam servindo, além do Senhor, o verdadeiro Deus e único, eles também serviam a outros deuses que eles aprenderam a adorar enquanto estiveram lá no Egito. É importante ressaltar, meus irmãos, que eles, em muitas situações, apesar da Shekinah de Deus ali no deserto, derramando maná, coluna de nuvem, coluna de fogo, protegendo o povo durante o dia, protegendo o povo durante a noite, apesar disso tudo, eles simplesmente ignoraram o nosso Deus, ignoraram o Deus que, com mão poderosa, com mão forte, tinham tirado ele do Egito. E foram adorar, depois de apenas 40 dias, que Moisés estava lá subindo no monte, 40 dias de quanto ele ia receber as tábuas da lei, apenas 40 dias o povo se enfadou. E nesse momento, eles fizeram, pedindo a Arão, o irmão de Moisés, que fizessem um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro, ele foi tirado do ouro que os egípcios deram ao povo de Deus quando eles saíram. Porque Deus tinha assim prometido que no momento em que eles saíssem, eles iam ser agraciados, iam ser presenteados com todo tipo de ouro e prata que os egípcios pudessem dar depois das 10 pragas. E é interessante que nessa natureza má, essa natureza perversa, faz com que o homem adore a outros deuses. E hoje, Falcão, na modernidade que temos, como é que funciona isso? Hoje, talvez você não adore a um Deus de barro, talvez você não adore a um Deus de ouro ou de prata, ou um Deus de madeira. Talvez você não adore um Deus desse tipo. Mas vemos, meus irmãos, a idolatria transformada em outras coisas, em outras situações. Nós vemos, meus irmãos, homens idolatrando suas mulheres. Nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, mulheres idolatrando seus maridos, seus pais, suas mães, colocando eles acima de Deus. E Deus não se agrada nada disso. Mas sigamos, porque ainda temos muito para falar. Outra declaração importante está em... Abra sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Lá em Deuteronômio, rapidinho, Deuteronômio 4:39, deixa a Bíblia aberta. Por isso, olha o que diz Deuteronômio 4:39, vou ler aqui. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor é o Deus em cima do céu e embaixo da terra. E nenhum outro há. E nenhum outro há. Meus irmãos, nós podemos perceber que a todo momento Deus está lembrando o povo. Deus está lembrando que só existe um único Deus, lembrando que Ele é o Deus verdadeiro, que não existem outros deuses. Ah, Falcão, mas por que Deus fazia essa lembrança? Era necessário que Deus fizesse essa lembrança o tempo inteiro para o povo? Sim, meu irmão, sim, minha irmã, era necessário, porque o povo, por qualquer coisa, estava murmurando e já estava se prostrando a um pedaço de pedra, metal ou madeira, e dizendo que era meu Deus, era o Deus que tirou do Egito. Olha que loucura, meus irmãos,
Que coisa! Sigamos. No próximo slide, ainda falando de um Deus único, né? Outra declaração importante está lá em Isaías. Abra aí, Isaías 43:10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Preste atenção. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Mais uma afirmativa. Deus mais uma vez lembrando que é Ele o único Deus, e que não existe nenhum Deus antes e nem depois dele. Sigamos, olha Isaías 45:18 que fala: porque assim diz o Senhor, que me tem criado os céus, o Deus que me formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Novamente, meus irmãos, novamente, o povo, por qualquer coisa, era deixado seduzir pela idolatria. E Deus conhece, Deus nos conhece, meus irmãos. Deus me conhece. Deus conhece você, meu irmão. Deus conhece você, minha irmã. E Ele sabe como nos tratar. Então parece uma construção repetitiva, mas na verdade é o nosso Senhor Deus, utilizando da tua longanimidade, um dos atributos de Deus, da tua paciência para conosco, para nos ensinar. Lembre-se, meus irmãos, que o povo, ele, quando saiu do Egito, era um povo sem identidade. Ele não tinha identidade. Então, toda a identidade daquele povo que saiu do Egito estava sendo formada, estava sendo configurada. E Deus usou de vários meios para poder ensinar o povo, levantando profetas, né? Levantando sacerdotes, para poder instruir o povo de como se deveria fazer. Outra coisa importante, meus irmãos, e que a gente deve sempre estar atento, é que além de Deus ser um, outra declaração importante está em Êxodo 20, de 3 a 6. Olha o que diz essa declaração. Essa declaração é muito forte. Diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu ou debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, essa declaração aqui, que a gente acabou de ler em Êxodo 20, do verso 3 ao 6, ele confirma, meus irmãos, aquilo que a gente vem discutindo, que Deus, Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele quer, meu irmão e minha irmã, Ele quer que você entenda isso, porque essa é a chave, meu irmão, da vida eterna. Olha que interessante. Se você não entender que Deus, olha que coisa polêmica aqui, né? Mas eu preciso falar isso para você. Se você não entender que Deus é o Deus único, é o Deus verdadeiro, é o Deus real, muito dificilmente, porque eu não sou Deus, então eu não posso garantir nada, porque Ele é soberano, Ele é que decide todas as coisas. Mas aqui, diante da sua palavra, o que fica claro para a gente é que se você não entender que Ele é o Deus único e verdadeiro, você não terá a vida eterna. E isso é algo perigoso. Por que isso é algo perigoso? Porque existem muitas religiões por aí e elas acabam confundindo muita gente. Né? Tem uma religião aí que diz que Deus é energia. Né? Tem outra religião que diz que Deus é o sol. Deus é sol. É o sol. Deus é o sol.
Não, Deus não é o sol. Né? O sol é uma criação de Deus. Né? Outros falam que Deus é a água, que Deus é o mar, que Deus está nos animais. Não. Todas essas coisas foram criadas por Deus. E quando você não entende isso, você se confunde. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está assistindo, está nos assistindo agora, eu quero dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Sim. O propósito de levar essa consciência para as pessoas. Ah, mas Falcão, mas é tão difícil. E quem disse que seria fácil? Ah, Falcão, mas eu não quero me expor. Você pode falar isso de várias formas. Agora você tem que se posicionar. Você não pode aceitar que alguém fale que Deus é o vento. Deus não é vento. Que história é essa? Né? Ah, não, porque Deus é o mar. Deus é o mar? Não, Deus é a criação. O seu posicionamento é esse. Olha só que interessante. Né? O Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então ele não é a coisa, ele é o criador de todas as coisas. Mas vamos seguir. Outra parte interessante, e uma declaração importante também, está lá em Marcos. Olha lá rapidinho, Marcos 12, 28, 30. Marcos 12, 28, 30. Olha que essa passagem nos afirma. Aproximando-se dele, um dos escribas, né, que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Olhe, meus irmãos, preste atenção. Isso aqui, estava Jesus lá com o pessoal, Jesus respondendo, todo mundo gostando, e aí chegou um escriba e falou assim para Jesus, qual é o maior, né, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E olha a resposta de Jesus. O primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E aqui é interessante, meu irmão, porque a frase que Jesus utiliza aqui nesse momento é ipsis literis. Ipsis literis de Deuteronômio 6:4 é idêntica em todas as suas letras. Olha que interessante. A mesma coisa Jesus disse. Então, o que é isso? Olha como vai se encaixando, meu irmão. Olha como vai se encaixando. Olha como vai se encaixando. E quando Jesus repete esse tipo, a frase, o que Jesus está fazendo? Jesus está nos ensinando. Jesus é o bom pastor. Jesus é o professor. E ele está ensinando o seu povo. Ele está ensinando o seu povo. Muito bem, vamos seguir para o próximo slide. E no próximo slide, nós já temos uma questão intrigante. Vamos conversar, calma. Vamos conversar um pouco. E eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Vamos falar da Trindade, não é? Porque Deus é um. Até aqui tudo bem, Deus é o Deus único Deus, verdadeiro, real, transformador, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o nosso Deus. E agora vamos falar da Trindade. A Trindade, meus irmãos, é um mistério, né? Por quê? Talvez você pergunte, mas tá, Deus é um, mas Deus também é três. Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um dessas pessoas, tá? São pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, podem realizar atividades ou finalidades diferentes, podem ter entre eles distinções claras. Nós vamos ver aqui algumas distinções claras, porém
todas formam um só. Então esse é o grande mistério da Trindade. Ah, Falcão, mas eu estava lendo em outro lugar e eu percebi que não existe a palavra Trindade na Bíblia, né? E você está correto. Se você pensou isso, você está correto, você está correta. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas, Falcão, então quem criou a Trindade? Calma, não vamos por esse caminho. A Trindade não foi criada, até porque as Escrituras declaram a Trindade. Não existe a palavra Trindade, que foi concebida por Tertuliano, um dos pais da igreja. Tá? O Tertuliano, que entendendo o que dizia a palavra, quando ele lia e via assim, o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, e ele entendeu que aquelas três entidades, aquelas três pessoas, eram na verdade uma só. Indivisíveis, inseparáveis e únicas. Muito bem, vamos seguir. Presta atenção no próximo slide que ele vai nos trazer algumas informações. Vamos falar da natureza, né? O Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estamos falando agora da natureza trina de Deus nas Escrituras. Né? Deus Pai, né? Filho e Espírito Santo. Deus Pai, olha o que está lá. Abra sua Bíblia. Preste atenção. Deixa aí o que você está fazendo. Olha a distração. Preste atenção, meus irmãos. Lá em 1 Coríntios 8, 6, está escrito algo interessante. Acompanhe comigo. Todavia, para nós, há um só Pai, há um só Deus, o Pai, de quem tudo e para quem nós vivemos, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. E a segunda declaração está em João, no Evangelho do discípulo amado. Lá em João 6, 27. Diz o seguinte, acompanhe comigo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que pertence, que permanece, né, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Perceba, meus irmãos, eu grifei, né? Eu coloquei em negrito algumas palavras para nos nortear, para nortear o entendimento. Olha que interessante, meu irmão, tá vendo? Em 1 Coríntios está lá, na parte que ele vem assim, ó, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então, é como falamos, não é? Não é que se inventou a Trindade está aqui nas Escrituras. Compreende? E em João, que eu marquei aqui, né? Ele fala e fala assim, ó, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus, o selou. Então ele consegue unir, ele consegue mostrar para nós, nesse instante, que ele está falando de Deus, o Deus Pai. Muito bem, vamos ver agora sobre algumas citações do Deus Filho. A natureza trina de Deus nas Escrituras em relação a Deus Filho. Está lá em João, também, João 1,18. Acompanhe comigo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Perceberam? O Filho unigênito, mais uma, né, pessoa, né, mais uma pessoa aqui. Só que agora ele está falando do Filho. Abra lá, em Colossenses, vamos ver outra passagem que também fala sobre isso, que também fala da natureza trina de Deus nas Escrituras, o Deus Filho. Olha comigo, acompanhe comigo. Colossenses, abre aí, preste atenção, vamos lá. Colossenses 1:15, olha o que diz a palavra. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Meu irmão e minha irmã, segura aí, agora é a hora que vai dar um nó, mas depois a gente vai tirar esse nó. Olha aí, eu vou dizer para você uma coisa, Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Mas Falcão, o primogênito da criação não foi Adão, e eu preciso te explicar isso. Não, Adão foi o primeiro homem. O primeiro ser humano é Adão. E o segundo é Eva. Mas o primogênito da criação é Jesus Cristo. Mas Falcão agora deu um nó porque Jesus Cristo só ia nascer sei lá quanto tempo depois de Adão. Pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga. Pois é, meu irmão. Pois é, minha irmã. Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Ele não tem tempo. Lembre-se que Jesus é atemporal. Não coloque Jesus em uma ordem cronológica. E aqui eu te lembro uma coisa interessante. Outra coisa. Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Oh, meu irmão, isso é muito profundo. Sim, isso é muito profundo. Isso tem a ver com a eternidade. Com a eternidade. Não é com aqui e agora. Não é com ontem, não é com amanhã, mas é com a eternidade. Mas sigamos, que ainda temos mais para discutir. No próximo slide, aqui, ele fala da natureza trina de Deus nas Escrituras, e agora falando do Deus Espírito Santo. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem um poder, ele tem vários poderes. Vários poderes. Um deles é o convencimento da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Então, quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, está evangelizando, não é você que está convencendo alguém de nada, não é a sua lábia, não é a sua habilidade ou qualquer outra coisa, mas é o poderoso Espírito Santo convencendo aquela alma que estava perdida a entender que o caminho verdadeiro é Jesus Cristo. Acompanhe comigo o que a poderosa palavra de Deus fala em alguns trechos de dois livros aqui do Novo Testamento. Atos 5, 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Essa situação aqui, meus irmãos, eu vou só simplificar, tá? Ananias e Safira, casal, resolveram seguir a Cristo e vender, e todo mundo estava vendendo os bens e pegando dinheiro e dando para a igreja, dando para as obras, para que ninguém passasse fome, aquela coisa maravilhosa. Só que eles, no seu coração, falaram o seguinte: eu não preciso entregar tudo, né? Porque senão eu vou ficar sem nada, vou ficar dependente, né? De repente eles pensaram isso, né? E retiveram uma parte do dinheiro, deram uma boa parte, a maior parte, e retiveram uma parte. E olha o que Pedro fala. Pedro não fala assim, ó, por que mentiu para mim? Olha que interessante. Por quê, né? Pedro poderia falar, perceba aqui no texto, Pedro poderia falar, por que você mentiu para nós? Né, dizendo que tinha dado todo o dinheiro da venda dos seus bens, quando na verdade não deu. Mas ele mentiu para o Espírito Santo, que é uma pessoa. Então, eu não quero detalhar muito a história, senão a gente não vai conseguir vencer aqui a nossa aula, mas é uma pessoa o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo não é um vento, não é uma fumacinha, não, é uma pessoa, tá? Uma pessoa com características. Outra parte do que fala também do Espírito Santo é Romanos 8:9, que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está vendo? Como esse texto traz, aproxima você
do Espírito Santo, falando assim, poxa, olha só, né? Falando do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Meus irmãos, isso é muito profundo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. Ele habita em você. Ele habita em nós. Ele fala conosco, meus irmãos. Sim, ele fala. Falcão está ficando louco. Não, ele fala. Ele fala comigo, ele fala com você. E se você não está ouvindo o Espírito Santo de Deus, você tem um problema. Você tem um problema e você tem que resolver essa situação. Falcão, calma. Eu quero dizer que eu estou calmo. Totalmente calmo, sereno. Estou calmo. Totalmente aqui. Mas eu quero dizer para você que quem tem o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele sussurra com você. Ele te ajuda diante das situações. E cabe a você ficar atento para ouvir e obedecer. Que muita gente faz, é ouvir. Mas achar, não, é coisa da minha cabeça. É coisa da cabeça. E aí vai e faz tudo errado, não coloca Deus na frente. Vai cair na armadilha, atrás de armadilha. E o Espírito Santo o tempo todo falando, não vai, não faz. Ou então o Espírito Santo falando, persevere, continue, não desista. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Ele fala contigo. Vamos seguir. No próximo slide, nós percebemos aqui um pequeno resumo, um breve resumo do que falamos aqui nessa lição. Então aqui ele fala que Deus é um, Deus é três, as três pessoas da Trindade são pessoas reais e distintas e diferentes. As três pessoas da Trindade são perfeitamente iguais. As três pessoas da Trindade podem se manifestar de maneiras diferentes e podem exercer funções diferentes. A Trindade é um mistério. Sim, é um mistério. Mas não é motivo para a sua negação. Se você não entende a Trindade, meu irmão, peça a Deus. Eu sei que a gente falou muito rapidamente aqui e não deu para aprofundar. Mas peça a Deus que Ele te dê um entendimento do que é a Trindade, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Ele nos ensina, olha o que Jesus nos ensina. Portanto, está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que a palavra nome está no singular. A palavra nome está no singular, meus irmãos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, Falcão? É um erro? Era para estar no plural? Não, está correto. A palavra de Deus está correta, meu irmão. Porque Deus é um que se transforma em três e que sempre será um. A palavra de Deus é assim, meus irmãos. Ela sempre nos ensina. E junto, olha aqui, até coloquei aqui no slide. Então está no singular. Da mesma forma, como o fruto do Espírito Santo. Lembra? Lá, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito. Mansidão. Amor. Mas não são vários, Falcão? Não era para ser os frutos do Espírito? Não. É o fruto do Espírito. Nesse fruto tem tudo dentro e tudo misturado. Então não se pode, não são frutos distintos. De novo, várias em um. Olha como se conecta, olha como se casa, meu irmão. Que maravilha. Meu irmão, chegamos ao final aqui. E nas lições que vamos ver aqui, ainda tem muita coisa bacana para a gente ver. E nessa lição do único e verdadeiro Deus, sempre tem uma mensagem no final.
E essa mensagem, olha a mensagem aqui, fala o seguinte, ó. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus... foi para isso que você foi criado. Para adorar ao Deus em espírito e em verdade. Em espírito, com todas as suas forças. Em verdade, de forma sincera. Sabendo que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E que está contigo. Mesmo quando tudo vai mal. Meus irmãos, finalizamos aqui nossa aula. Aguardo vocês na aula 2, na próxima semana, trazendo agora um tema também interessante, falando que Deus é um, que foi essa lição, e agora na lição 2, Deus é Espírito. Aguardo vocês. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.